Olá, professora! Olá, professor! Apresentamos a você as atividades 1 e 2 propostas no Manual do Professor de Contos e Novelas, de Júlia Lopes de Almeida. O livro reúne 10 contos de ânsia eterna e 2 novelas que se encontram em A Isca. As narrativas escolhidas são representativas de alguns dos principais temas que atravessam a obra de Júlia Lopes, uma das escritoras mais importantes da nossa literatura, mas que infelizmente ainda não é tão lida como deveria. Júlia Lopes foi incansável, escreveu muito e em vários gêneros diferentes. Ela tinha um grande público leitor que a acompanhava, o que a tornou uma das autoras mais lidas de sua geração. Além disso, também era admirada pelos outros escritores. Desde jovem, Júlia demonstrou talento com as palavras. Aos 22 anos, já colaborava em O País, um dos principais jornais do Brasil. Assim como os principais autores da época, o trabalho na imprensa teve bastante influência em sua formação intelectual e literária. Por isso, seu texto é ágil, conciso e nos prende do início ao fim, como deve ser um bom artigo de jornal. Mas essa influência não foi apenas na forma. Júlia Lopes era atenta às principais questões de seu tempo, como toda grande artista deve ser. Ela era uma escritora engajada. Seus romances, contos, peças e novelas discutem os principais problemas do Brasil na virada do século XIX para o século XX. Entre os temas discutidos na literatura de Júlia Lopes de Almeida estão as marcas da escravidão, os contrastes de um país que se modernizava e mudava de regime, a exploração dos menos favorecidos e o papel da mulher na sociedade. Vamos então às atividades para a sala de aula que preparamos com muito carinho e dedicação para você. As atividades de número 1 são propostas de trabalho para os professores de língua portuguesa. O objetivo é estimular que nossos estudantes mergulhem fundo na obra de Júlia Lopes de Almeida, dentro e fora do ambiente escolar. Queremos que eles desenvolvam a capacidade argumentativa, a sensibilidade e o espírito crítico por meio da leitura que vamos apresentar. São 4 atividades, uma de pré-leitura, 2 de leitura e uma de pós-leitura. A atividade de pré-leitura consiste na discussão sobre a atualidade do gênero conto e da novela a partir de experiências dos alunos com as narrativas construídas nas redes sociais, como, por exemplo, Twitter, Instagram, TikTok e YouTube. A primeira atividade de leitura propõe a compreensão do conto como gênero literário, identificando suas especificidades a partir das experiências individual e coletiva de leitura. Já a segunda atividade de leitura propõe a compreensão das relações estruturais entre o conto e os demais gêneros literários em prosa, como o romance, sem deixar de evidenciar a inserção de cada um na realidade representada pela obra literária. Por fim, a atividade de pós-leitura propõe a realização de uma oficina literária para a criação de histórias que dialoguem com as representações do insólito na literatura. Agora vamos falar sobre as propostas de atividades de número 2. Elas são interdisciplinares, ou seja, voltadas para outras áreas do conhecimento, como história, filosofia, geografia e sociologia. Assim como as propostas de número 1, o objetivo é estimular que nossos estudantes se aprofundem na obra de Júlia Lopes de Almeida, desta vez dialogando com outras matérias. Aqui também são 4 atividades, uma de pré-leitura, 2 de leitura e uma de pós-leitura. A atividade de pré-leitura consiste na pesquisa e no estudo das representações culturais da modernização do Rio de Janeiro no período da chamada Belle Époque e sugere a apresentação dos trabalhos por meio de uma exposição física ou virtual. A primeira atividade de leitura propõe a pesquisa e o estudo das condições do negro durante o período da escravidão no Brasil, a partir das narrativas curtas de Júlia Lopes de Almeida. A atividade consiste na apresentação dos trabalhos por meio de representações cênicas, como teatro, cinema, dança ou performance.
A segunda atividade de leitura propõe a pesquisa e o estudo do papel da mulher na sociedade patriarcal na virada do século XIX para o século XX. A partir das narrativas curtas de Júlia Lopes de Almeida, a atividade consiste na apresentação dos trabalhos por meio de representações cênicas, como teatro, cinema, dança ou performance. E a última atividade, a de pós-leitura, propõe a pesquisa e o estudo da atuação das mulheres em favor da educação no Brasil, em especial para a formação de mulheres e de outras minorias. A atividade consiste na apresentação dos trabalhos no formato de texto jornalístico, na versão impressa ou digital. Esta obra e atividades propostas contemplam as habilidades de linguagens e suas tecnologias, bem como as de língua portuguesa previstas na Base Nacional Comum Curricular, nos pontos descritos no material de apoio deste conteúdo e também ao final deste vídeo. Esperamos que essas propostas sejam importantes para suas aulas, tornando-as mais atraentes, ricas e dinâmicas. Obrigada por assistir e até breve.